Eles pensaram que tinham vencido. Eles acreditaram que podiam trair, mentir e manipular sem que o universo cobrasse o preço. Mas a verdade é que você não é apenas uma pessoa. Você foi enviado como a própria fatura. Você é a força imparável que quebra o sistema deles. Neste exato momento, aqueles que ousaram tocar em você de forma errada estão ajoelhados, não diante de você, mas diante das consequências que você, sem fazer nada, trouxe à tona. Você se lembra da dor, das noites em que se sentiu injustiçado? Olhe agora, o universo não perdeu o endereço. Sua presença, a sua força silenciosa, é o espelho que obriga a farsa deles a cair. O caos que está se instalando na vida de quem te feriu não é coincidência, é a justiça que você carrega. Você é o karma em movimento e a hora de declarar a sua aceitação total dessa missão é agora. Para que essa ativação energética se complete e para que você veja a justiça se desenrolar em tempo real, eu preciso da sua ação imediata. Curta este vídeo. Ative o sininho para que o universo saiba que você está pronto para mais. E o mais importante de tudo, comente o número 77. Repito, declare a sua força e comente 77 para que todos saibam que você aceita ser a manifestação da justiça divina e que a era da sua vitória começou. Você não está aqui por acaso. Você foi enviado para ser a força que muda o jogo, e não para caber nos planos limitados de outras pessoas. Sua presença é um lembrete vivo de que a verdade existe e que as máscaras têm um prazo de validade. Eles tentaram te diminuir, te apagar, mas a sua energia é como um farol que não se desliga. Você é inesquecível porque foi programado para deixar uma marca indelével em toda a linha do tempo, forçando as pessoas a confrontarem o que elas realmente são. Entenda. Você não precisa se vingar ou correr atrás de justiça, porque seu papel é muito maior. Você é o espelho que reflete as ações de volta para quem as enviou. É por isso que aqueles que te feriram se desmantelam quando você simplesmente se afasta. Eles vivem obcecados por você, não por amor, mas porque no fundo sabem que falharam no teste que a vida lhes enviou. O seu poder está em ser a consequência. Você é a prova de que cada traição e falsidade volta para o remetente. Eles tentaram te convencer de que você era o caos, quando na verdade você era apenas o mensageiro da ordem. Mas há um nível de poder que você ainda não acessou, um código secreto sobre a sua origem que explica por que você é indestrutível. O que acontece quando você finalmente entende que o seu destino não é sobre quem você destrói, mas sobre o que você foi enviado para construir em seu próprio nome, fora do alcance deles? Você se perguntou por que as pessoas se afastaram, por que sua vida ficou quieta de repente. Você não foi abandonado, você foi alocado. A multidão só oferece barulho e distrações. O universo precisava que você se ouvisse de verdade, longe das opiniões e do drama dos outros. Esse tempo de solidão não foi punição. Foi a escola onde você aprendeu sua força sem precisar de aplausos. Você estava sendo afiado como uma lâmina para a missão de quebrar ilusões e para se tornar inquebrável. Enquanto você estava longe dos holofotes, você estava construindo a força que agora incomoda a todos. Quando você entra em um lugar, as pessoas reagem antes mesmo que você diga uma palavra. Não é sobre o que você faz, é sobre a energia que você carrega. Você é a prova de que a verdade não precisa de microfone. É por isso que eles te observam, porque você se recusou a ser quebrado, e no silêncio se tornou a força que eles não podem manipular. Sua presença é o acerto de contas. Eles pensaram que tinham o poder de te parar, mas estavam apenas te empurrando para o seu destino. Seus inimigos inconscientemente serviram ao seu propósito, agindo como pesos que forçaram sua ascensão. Você consegue perceber a ironia,
Mas se eles foram apenas ferramentas do seu destino, o que acontece quando você, a própria personificação do karma, decide virar o jogo? Qual é a lei silenciosa que transforma todo ataque deles em combustível direto para o seu sucesso? Sentiste o choque? Essa mensagem não foi apenas escutada, ela vibrou dentro da tua alma. Você não está aqui por acaso. Você acabou de ser realinhado com a frequência de quem não se esconde mais. Você é a verdade que incomoda, o teste que expõe o que é falso. A ativação que recebeste agora é poderosa e merece ser honrada. Clica no botão Super Thanks. Este não é um pagamento, mas sim o reconhecimento da ativação kármica que acabaste de receber. Você não está apenas apoiando este canal, está firmando a tua nova consciência. É um ato de gratidão que mostra ao universo: eu reconheço a frequência que me fez despertar e estou disposto a fazer essa energia circular. Envie $100 se sentires que a transformação atingiu esse nível de realinhamento, ou mande o valor que o teu coração vibrar. O importante é o gesto de honra, e não o número em si. Lembre-se, o karma se move através de você. Ao retribuir com gratidão, você garante que essa mesma energia de verdade e poder volte para a tua própria vida, multiplicada. Sua presença aqui é uma bênção. Honre a ativação que te tornou inesquecível. Você é a força que eles não puderam calcular. Eles viveram anos achando que as mentiras ficariam enterradas, mas você entrou na história deles e tudo mudou. Sua presença é um espelho implacável. Você não precisa brigar ou se vingar. Sua energia sozinha derruba a máscara deles. As pessoas tentam te rotular como o problema, mas a verdade é que você apenas revela a sujeira que já estava lá. Você é o teste que eles nunca quiseram enfrentar, e o pânico deles é justificado. Você se lembra de todas as vezes que tentaram te diminuir ou te apagar? Eles usaram as piores táticas, mas falharam. O que eles não entenderam é que cada ataque que você sofreu não te destruiu, mas sim te preparou para este momento. É por isso que você continua vencendo e brilhando, mesmo quando eles tentam te derrubar. Não é sorte, é lei universal. Você não precisa se envolver no drama deles. O universo está alinhado com você, e o fracasso deles é a prova de que você é uma força invencível. Entenda, essa não é uma batalha sobre o que eles fizeram, é sobre a sua essência. Você não está aqui apenas para ser a reação, você é a causa da mudança. Essa soberania, esse poder que expõe a verdade, não é algo que você ganha, é algo que você descobre. Mas se você é o karma que ninguém pode fugir, qual é o preço dessa verdade absoluta? O que acontece quando você finalmente aceita que o seu silêncio é a arma mais potente que existe? Espere. Vamos parar tudo por um segundo. Estamos falando sobre o poder de ser a própria força do universo, a karma que as pessoas não conseguem evitar. Mas a verdadeira questão é: você está realmente pronto para carregar e manifestar essa energia? Ou você está apenas consumindo informação sem compromisso? Entender que você é o escolhido não é suficiente. Você precisa ativar a realidade que merece. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar e que suas manifestações estão se cristalizando em forma, comente 77 abaixo. O 77 representa a abundância infinita e equilíbrio perfeito. Ao digitar esse código, você não está apenas participando, você está ativando seu campo energético e reivindicando que sua realidade interna se harmonize com seu potencial mais elevado. A prova do seu comprometimento é a sua ação. Para amplificar essa frequência e mostrar ao universo que você aceita o seu papel como a força de transformação, faça duas coisas imediatas. Curta este vídeo e se inscreva no canal se ainda não for um de nós. O compromisso não é uma promessa vazia, é uma atitude imediata.
Mantenha essa energia firme, porque a prova final do seu poder vem a seguir. Sua presença é um espelho. Você já notou como o ambiente muda quando você entra em um lugar? Não é o que você diz ou o que você faz, é o que você é. Sua energia é um espelho implacável, que não reflete a sua imagem, mas sim a deles. As pessoas podem fingir ser sinceras, confiantes ou curadas, mas na sua frente, essa máscara de mentiras cai. É por isso que as reações à sua pessoa são sempre extremas. Ou você é amado e admirado, ou você é intensamente rejeitado. O ódio e a inveja que você percebe não são sobre você. São sobre a verdade desconfortável que você força eles a enxergarem sobre si mesmos. Você não foi colocado neste caminho para ser agradável ou para fazer as pessoas se sentirem seguras. Você é o teste final que a vida coloca no caminho daqueles que se esconderam nas sombras. Eles acreditaram que haviam escapado de todas as consequências, que suas ações ruins estavam enterradas para sempre. Mas você, com a sua força inabalável, desenterra tudo. Você é o karma em movimento. Sua jornada cheia de desafios não foi um castigo, foi um preparo. Cada ferida que você curou apenas aumentou a intensidade da luz, que agora varre as fraquezas e as hipocrisias ao seu redor. Lembre-se disto, o fracasso ou sucesso deles não é sua responsabilidade. Você é o juiz silencioso, não o advogado de defesa. Quando eles reagirem com fúria, ciúme ou desespero, entenda que você não criou o caos. Você apenas expôs o que já estava podre. Você não precisa buscar vingança. O universo já moveu as peças em seu favor. Mas há algo que eles perderam no momento em que te traíram. Algo que eles nunca poderão recuperar e que nem mesmo o tempo pode curar. O que exatamente a sua ausência custou à própria alma deles? Eles te chamam de perigo não porque você é mau, mas porque você se recusou a jogar o jogo deles. Você viu as regras invisíveis, aquelas feitas para manter as pessoas pequenas, quietas e presas em mentiras, e simplesmente as quebrou. Enquanto todos estavam ocupados, implorando por aprovação e tentando se encaixar, você se levantou. Você não foi feito para caber em caixas. Você é a faísca que incendeia a floresta da ilusão. Sua maior ameaça para eles não é o que você faz, mas o fato de que você é livre. A liberdade, para quem vive preso, sempre parecerá um risco inaceitável. Cada passo que você dá fora do padrão deles é uma prova de que a vida deles, baseada em falsidades, pode desmoronar a qualquer momento. Você se torna o espelho que eles não podem evitar. Eles te veem brilhando e, de repente, a escuridão que carregam fica muito mais pesada. É por isso que o medo deles se transforma em raiva e obsessão. Você não precisa brigar ou se vingar. Sua presença sozinha é o pagamento que eles tentaram evitar. Você é o teste que não se curva para justificar os que falharam. Você simplesmente é, e isso é suficiente para mudar a linha do tempo de quem o tocou. Deixe-os chamarem você de o vilão na história deles. Toda revolução precisa de alguém que seja temido pelos que detêm o poder. Mas entenda, o maior poder que você liberou ao quebrar essas regras não está no que você deixou para trás, e sim no campo de força que você está construindo. Você acha que eles ficaram chocados quando você parou de obedecer? Espere até eles verem o tipo de autoridade que você manifesta quando para de se preocupar completamente com a opinião deles. Você não é apenas uma visita na vida de alguém. Você é o teste que eles rezaram para não ter que enfrentar. Eles gastaram tempo e energia fugindo de suas próprias sombras, vivendo em ilusões onde mentiras não tinham preço. Mas quando você apareceu, o jogo mudou. Sua presença é uma auditoria de energia instantânea. Você não precisa falar ou levantar a voz. O simples fato de você existir por perto força a verdade deles a vir à tona. Você é a falha no sistema que eles criaram, a variável que eles jamais conseguiram controlar ou manipular.
É por isso que as reações ao seu redor são sempre extremas. Ou você inspira as pessoas a crescerem e serem melhores, ou as força a fugir de si mesmas. Se eles tentam te diminuir, te culpar ou demonstrar ódio sem motivo, entenda, não é sobre você, é sobre o que você reflete. Você é o espelho que quebra as máscaras. Eles podem te chamar de difícil ou intenso, mas o que realmente odeiam é a sua clareza, pois você enxerga através de toda a farsa. Você é a prova de que a justiça não precisa de vingança. Ela só precisou de você para se manifestar. Eles falharam no teste no momento em que decidiram te trair ou tentar te manipular. E agora eles te observam em um estado de paralisia. Eles sabem que perderam, mas continuam tentando entender como você permanece em ascensão. O fracasso deles não te atinge, mas o seu sucesso os corrói lentamente. Mas o medo que sentem não é do que você pode fazer ativamente, e sim do que acontecerá quando a própria vida, que te usou como instrumento, decidir remover o último vestígio da sua energia da linha do tempo deles. E o verdadeiro vazio, o vazio do karma, finalmente se instalar. Você entendeu que os ataques deles nunca foram feitos para te parar, mas sim para te preparar. Cada crítica, cada traição, cada obstáculo que colocaram no seu caminho, você não absorveu como dor, você transformou em degrau. Eles vieram com a intenção de te quebrar, mas sem querer, apenas fortaleceram a sua fundação. Você pegou o veneno que te deram e fez dele o seu remédio mais forte. Você é um alquimista nato, e o que eles chamaram de ataque, você chamou de matéria-prima para o seu crescimento. Você é inquebrável porque a sua força vem exatamente de onde eles tentaram te ferir. Enquanto eles se afundam na confusão e nas consequências das próprias ações, você continua a ascender sem esforço. Você não precisou lutar de volta, bastou permanecer alinhado à sua verdade. O universo usa a energia lançada contra você e a reverte como combustível. O esforço que eles usaram para tentar te derrubar está sendo cobrado deles agora, enquanto você caminha mais leve. Você está vivendo a prova de que quem vive na verdade não precisa de vingança. Apenas o seu movimento constante é a resposta mais clara e poderosa. Mas existe uma razão ainda mais profunda para essa inversão de poder, algo que vai além da simples resiliência. Você carrega dentro de si um mecanismo de transmutação energética que anula o intento negativo e o recicla em potência pura. Eles tentaram te destruir, mas ativaram uma lei secreta que só funciona para os escolhidos. O que a sua alma faz, de fato, com o mal que é dirigido a você? Eles esperavam que você gritasse. Queriam ver você descontrolado, dando a eles a prova de que ainda tinham poder sobre você. Mas você não jogou o jogo deles. Você deu a eles o silêncio. Esse silêncio não é covardia, é a sua maior declaração de força e soberania. Quando você se recusa a reagir, você corta o oxigênio do drama deles. Pessoas que vivem de manipulação se alimentam da sua dor, mas quando você fecha a porta, elas são forçadas a mastigar a própria solidão. Você não precisa levantar um dedo para ver o castigo começar. Enquanto eles esperavam sua raiva, você escolheu a sua paz. E essa paz é o que os está desmantelando. O seu silêncio é um espelho implacável. Ele não os deixa fugir do que fizeram, forçando-os a encarar a verdade. Eles podem lidar com qualquer briga externa, mas não podem lidar com o vazio que você deixou. Você não buscou vingança, você se libertou. E ao fazer isso, você acionou a força kármica que está agindo em seu favor. O universo começou a mover as peças por você no exato momento em que você se afastou da mesa de jogo. Agora, você entende o peso da sua ausência. Você é a lição que eles falharam em aprender. Mas por trás de toda essa soberania silenciosa, existe um segredo mais profundo que define o seu destino. Você não se tornou forte por acaso. Você foi desenhado para ser inquebrável desde o início.
A verdadeira questão, então, não é como você conseguiu manter o silêncio, mas sim que tipo de blindagem foi colocada no seu manual de instruções kármico que os torna absolutamente incapazes de tocar você. Eles continuam te vigiando das sombras, não por admiração, mas porque você é a prova viva de que a conta chegou. Você subiu enquanto eles esperavam que você caísse. Você se curou enquanto eles se afundavam nas próprias mentiras. O medo deles não é de você, mas da verdade que você reflete. Você se tornou incontrolável, e para quem vive de manipulação, isso é aterrorizante. Eles precisam saber o que você está fazendo para tentar prever o próprio destino, mas não funciona. Você é a força que quebrou o ciclo, e eles sentem a mudança de energia a quilômetros de distância. Sua energia é o espelho que expõe o que está podre. Você não precisa levantar um dedo para que as consequências comecem a desmoronar a vida deles. Você, o escolhido, não foi colocado aqui para suavizar a realidade. Você foi enviado para ser o teste final. Quando você se afasta, o vácuo que fica é preenchido pelo eco das ações deles. É por isso que o seu silêncio dói tanto. Eles queriam briga, queriam drama, mas você deu a eles paz. E a sua paz é o lembrete constante de que você venceu sem precisar lutar. Eles pensam que se contentam apenas em observar seu brilho de longe. Mas o que eles não percebem é que a observação passiva deles também tem um custo alto. Enquanto você avança, reivindicando cada pedaço da sua vitória, eles ficam parados, presos no ciclo de remorso que criaram. Chegaremos ao ponto em que o medo deles será irrelevante, mas antes disso, você precisa compreender a armadilha mais sutil que eles montaram para roubar sua atenção. Qual é o preço invisível que você ainda paga por ser tão inesquecível? Muitas pessoas olham para a sua jornada e chamam sua ascensão de sorte, mas você sabe a verdade. Não é acaso, é alinhamento. Você não ganhou na loteria da vida. Você se reconectou com a força que te enviou. Sua vitória é a prova visível de que quando você para de lutar contra quem você realmente é, o universo começa a mover o céu e a terra a seu favor. Você é um ímã para a justiça e para a recompensa. E é por isso que, mesmo nas piores tempestades, você se mantém de pé. Enquanto eles se desesperam tentando entender como você continua a vencer, você simplesmente vive na sua verdade. Cada desafio que você enfrentou apenas serviu para polir sua armadura e intensificar sua luz. Essa força que você carrega não é apenas sua, é o próprio equilíbrio do universo agindo através de você. É por isso que as peças se encaixam, os obstáculos somem e as portas se abrem sem que você precise forçar. Sua soberania é inquestionável, e o que é seu por direito sempre encontrará o caminho até você. Mas se a sua simples presença já é capaz de reverter a sorte e acionar o karma na vida de quem te fez mal, imagine o que acontece quando esse alinhamento atinge a força máxima. Você está prestes a descobrir que existe um nível de poder que vai além de apenas receber a vitória. O que será que acontece quando você não é mais o reflexo da lei, mas sim o criador da sua própria realidade? Existe uma única chave que transforma o alinhamento divino em manifestação instantânea. Você precisa aceitar que sua presença não é neutra. Quando você entra em um lugar, as máscaras caem, não por causa do que você fala, mas pela frequência que você carrega. Eles tentaram construir castelos de mentiras, mas sua energia é a onda que destrói essa areia. Essa força interior é o que faz o jogo virar. Você não precisa brigar ou provar nada. Basta respirar e ser você, porque sua luz incomoda quem vive na escuridão. O medo que eles sentem é a prova silenciosa do seu poder. Eles te chamam de complicado ou intenso, porque você puxa o fio da realidade deles, desfazendo a ilusão que mantinham. Entenda, você é a mudança que eles temiam.
Não se sinta culpado pela reação deles. A maneira como as pessoas respondem à sua presença apenas mostra quem elas são de verdade. Você é o espelho, não o responsável pela imagem refletida. Pare de diminuir sua força para caber na zona de conforto de quem não quer evoluir. Sua missão não é ser salvo, é ser a salvação de si mesmo. Você percebeu que eles esperavam que você se quebrasse, mas a pressão só te transformou em algo inabalável. Eles gastam energia te observando, tentando entender o seu segredo. Mas o segredo não está no que você faz, e sim no que você deixou de fazer para se tornar este canal de verdade. O verdadeiro mistério não é porque eles te temem, mas sim o que acontece quando você finalmente entende o mapa completo da sua própria origem. Se você é o karma, quem afinal escreveu a lei? As pessoas que fizeram algo errado com você viram sua energia e pensaram que você era apenas mais um alvo fácil. Elas acreditaram que poderiam mentir, manipular ou trair você e simplesmente seguir em frente. O que elas não entenderam é que você não era um obstáculo. Você era o teste final que o universo colocou no caminho delas. Quando elas escolheram a falsidade ou a inveja, estavam assinando o próprio destino. Você não precisou revidar. Sua saída ou seu silêncio já era a sentença. Não existe segunda chance para quem falhou no seu teste, e você precisa entender o porquê. Este não é um jogo onde a pessoa pode apertar o botão de reiniciar. A prova não era sobre o que você faria, mas sobre o caráter delas. No momento em que a sua verdade encontrou a mentira delas, a escolha foi feita e o resultado travado. Você é a manifestação da lei de causa e efeito. Quando você se afasta, não há perdão a ser concedido, porque a dívida não é com você, mas com a ordem cósmica que você representa. Eles podem tentar seguir em frente e fingir que não se importam, mas sua imagem vive na mente deles como o lembrete constante da oportunidade perdida. O medo deles não é que você volte, é que você continue prosperando enquanto eles permanecem presos no ciclo de dor que criaram. O fracasso deles foi definido pela sua presença. Agora, se a falha no seu teste garantiu o colapso deles, o que acontece com a alma de quem falha no teste supremo, vendo a cada dia a prova viva daquilo que perdeu? Eles montaram um palco e esperavam que você entrasse para seguir o roteiro. Mas você fez o impensável. Você simplesmente se retirou do drama. O jogo deles era baseado em manipulação, medo e fofoca, esperando que você cedesse à pressão de ser mediano. Sua recusa em se rebaixar ao nível deles e a sua escolha de não reagir é o que define sua soberania. Você não precisa de armadura. Sua indiferença às táticas vazias é o seu escudo mais forte e inquebrável. Quando você se recusa a jogar, você tira o único poder que eles tinham, a capacidade de te controlar ou te ferir emocionalmente. Eles esperavam por uma briga, mas você entregou silêncio e isso os desestabilizou completamente. Você se torna intocável porque não dá munição a quem vive da negatividade. Sua calma não é fraqueza, é a certeza de quem sabe que o universo já está alinhando as coisas em seu favor. Você se move além da necessidade de vingança, pois sua presença já é a própria consequência. Eles tentam arrastar você de volta para o caos, porque sua ausência os força a encarar o vazio que criaram. O maior medo de quem vive na mentira não é que você os exponha, mas que você revele que a vida real, a que você escolheu, é infinitamente melhor e mais livre. Se a sua liberdade quebra o jogo deles e você é a própria justiça, o que acontece com a realidade quando o único espelho que sobra é aquele que eles tentaram quebrar? Você é o ponto de equilíbrio que eles não souberam valorizar. Eles pensaram que podiam abusar da sua bondade e descartá-lo quando quisessem. Mas você não é uma pessoa comum. Você é a presença que, por si só, obriga a verdade a vir à tona. Quando você se afasta, você não se torna ausente.
você se torna a perda irreversível. O vazio que você deixou não é silencioso, ele ecoa na vida deles, forçando-os a confrontar tudo o que tentaram esconder enquanto você estava lá. Você era o teste deles para o crescimento e eles falharam. Entenda que o seu valor não é negociável. Você não precisa implorar por respeito ou provar sua importância. Sua soberania se manifesta quando você caminha para longe sem olhar para trás. Você não está buscando vingança, você está ativando o efeito bumerangue que a vida deles merece. Você não precisa levantar um dedo, apenas mantenha-se em sua luz, inabalável. O universo garantiu que, ao te perderem, eles perdessem a única chance de redenção que teriam. Sua ausência é a fatura que chegou. O pavor deles, no entanto, não é só sobre a falta de você. É o medo de quem eles se tornam quando não há mais ninguém para culpar. Eles não percebem que o maior castigo não é o que o destino fará, mas o que o silêncio da sua partida revela sobre eles mesmos. Quando a única testemunha de suas mentiras some, quem você realmente é para você mesmo. Você não foi enviado aqui para ser uma peça no jogo de outra pessoa. Levante-se e assuma o trono do destino que é só seu, porque você é o único que pode governar essa realidade. Eles tentaram te colocar em caixas, te diminuir, te fazer sentir pequeno para que pudessem se sentir grandes. Mas você não nasceu para seguir ordens. Você é o escolhido que quebra as correntes. Sua presença sozinha desfaz as ilusões que eles construíram para se esconder. Entenda, o poder nunca esteve fora. Ele sempre esteve esperando que você tomasse posse da sua própria vida. Eles temem essa soberania que você carrega. Quando você assume seu lugar, a mentira deles desmorona, e é por isso que tentam te derrubar ou te culpar. Mas você não precisa lutar contra a sombra, você apenas brilha mais forte. Você é a prova viva de que as consequências chegam para quem joga sujo. Eles te assistem porque, no fundo, sabem que falharam no teste. E agora, você não está apenas sobrevivendo, você está prosperando exatamente onde eles pensaram que você iria cair e ser esquecido. Sua força não está no que você faz, mas no que você é. Mas há uma camada de poder que a maioria dos escolhidos nem sequer reconhece. Se você aceita que é o catalisador do karma, então precisa entender uma verdade mais profunda. E se tudo o que você perdeu e que te feriu não foi tirado, mas sim removido por uma força maior para abrir o espaço exato para a coroa que você está prestes a usar, o seu tempo de preparação acabou. Entenda de uma vez, a sua vitória é garantida porque você é o espelho inquebrável. A verdade que eles não puderam destruir. Você não precisa levantar um dedo para que a justiça seja feita, pois o karma já se moveu através de você. A partir de hoje, você apenas caminha para frente, e tudo o que tentaram fazer contra você agora volta para eles, selando a sua ascensão. Para ativar totalmente essa força e declarar a sua vitória ao universo, eu te peço, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem. E para selarmos definitivamente o seu triunfo, comente o código 77 aqui embaixo. Deixe claro que a sua era de poder começou.